Afinal, Naruto e Sasuke foram nerfados depois da Quarta Guerra? Quais foram exatamente os poderes que eles receberam do Hagoromo? Qual a diferença do modo Rikudo, Senjutsu dos Seis Caminhos e o Chakra do Rikudo? Naruto e Sasuke ainda possuem esse poder em Boruto ou eles acabaram perdendo? E o Rinnegan Sasuke, por que ele não usa todos os caminhos? Bom, hoje vamos responder a todas essas questões. Na verdade, esse vídeo aqui é um compilado de dois outros vídeos que eu fiz sobre o tema, um sobre o Naruto e outro sobre o Sasuke. Mas como muita gente não assistiu e para facilitar a galera, eu resolvi juntar esses dois vídeos num só. Mas vou deixar o link dos dois vídeos aí na descrição. Então se gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e deixa o like. Mas é isso, tamo junto e bom vídeo. Desde o lançamento de Boruto, muita gente alega que o Naruto foi nerfado e que ele não usou quase nada do que utilizou na guerra, como por exemplo as Gudodamas, capacidade de voo e cura. Inclusive, isso é muito usado como argumento para justificar a derrota dele e do Sasuke contra o Jigen. Mas será que isso é verdade mesmo? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar quais foram exatamente os poderes que o Naruto perdeu no arco da guerra e os motivos, baseado no que temos de informações tanto no mangá quanto no quarto databook, tentando mostrar com provas que o Naruto ele não foi nerfado completamente em Boruto e que a maior parte dos poderes que a galera alega que o Naruto não utiliza mais na nova obra, ele na verdade perdeu lá em Naruto mesmo. A verdade é que a maior parte das pessoas confunde muitos poderes que o Naruto adquiriu durante o arco da guerra, porém não se trata apenas de uma só coisa, mas um conjunto de habilidades que ele recebeu de diferentes maneiras que eu vou explicar agora. A primeira se trata do modo Rikudo, que basicamente se trata de um estado mental divino, onde de acordo com o quarto databook, o Naruto passa a ter o conhecimento sobre todos os princípios da criação e entendimento sobre o fluxo da vida. Essa habilidade é muito simples de ser identificada, pois diferente do modo sábio dos sapos, por exemplo, ela não possui aquelas marcas alaranjadas ao redor dos olhos do Naruto e possui uma cruz nos olhos. Esse modo é um modo exclusivo do Naruto, que é listado como o único usuário dele no databook. É dito ser uma técnica que escolhe o usuário e não ao contrário, sendo que os requisitos são possuir uma fé inabalável e coragem para nunca desistir, algo que o Naruto tem de sobra, sendo o único usuário desse modo. Na terceira novel de Boruto, Tanuki Shigaraki diz que o modo Rikudo foi ensinado pelo próprio Hagoromo ao Naruto, sendo mais uma prova de que foi algo que o Naruto recebeu e que só ele possui. E foi possuindo esse conhecimento sobre tudo em um estado mental divino que o Naruto soube como criar um novo olho pro Kakashi e reacender a chama da vida do Gai, apesar do Naruto não saber muito bem como explicar isso em palavras e como ele criou um novo olho para o Kakashi. Ele apenas tinha o conhecimento necessário sem fazer nenhum esforço. Inclusive no quarto databook é dito que graças ao poder recebido pelo Hagoromo, o Naruto possuía um domínio e entendimento perfeito do Onmyoton, o estilo Yin Yang, algo que o próprio Hagoromo, o sábio dos seis caminhos, também dominava, e com isso ele era capaz de criar coisas e formas do nada e dar vida ao que criou, o que justifica esses feitos milagrosos do Naruto e como ele teve o conhecimento para isso. Porém, esse modo é apenas um estado mental divino que proporciona todo o conhecimento do mundo e a origem das coisas, a capacidade de realmente executar tudo isso, como os dois feitos mencionados agora há pouco, não vem especificamente desse modo, até porque o Naruto nunca mais demonstrou esse tipo de habilidade em Boruto, e sabemos que ele ainda possui o modo Rikudo pelo menos até antes dele perder a Kurama. Isso fica nítido vendo os seus olhos pela fala da novel 3 de Boruto e até no próprio anime. Mas então, se o Naruto ainda possuía o modo Rikudo em Boruto até certo ponto, porque ele nunca mais teve um feito milagroso desses? Bom, basicamente, o Naruto também recebeu metade do chakra do Hagoromo. Ele foi bufado ao extremo, recebendo o selo do sol, o poder Yang dos seis caminhos, que no final, em conjunto com o selo da lua do Sasuke e o poder Yin dos seis caminhos, eles selaram a Kaguya, perdendo esses selos que retornaram ao
Hagoromo. E vejam bem, quando a Kaguya renasce e olha pro Naruto e Sasuke, ela consegue enxergar a rede de chakra de ambos e é nítido que existe uma concentração colossal de chakra na palma da mão do Naruto e do Sasuke, que correspondem aos seus respectivos selos, mostrando que naquele momento eles estavam bufados ao máximo com o chakra dos 6 caminhos, o chakra do Hagoromo. Tanto que quando Naruto cura o Kakashi, criando um novo olho e salva o Gai, ele toca justamente com a palma da mão onde está o selo do sol e o poder Yang dos 6 caminhos, com toda a concentração de chakra que ele recebeu do próprio Hagoromo. Dessa forma, realizando esses dois feitos graças a esse poder, juntamente do conhecimento divino de como fazer isso que ele recebeu do modo Rikudo, mesmo que o Naruto não soubesse como explicar isso em palavras, ele apenas tinha conhecimento, mas a capacidade de fazer isso é graças ao buff que ele recebeu do Hagoromo. E se você acha que isso não procede, bom, um pouco antes do Naruto e do Sasuke selarem a Kaguya novamente, o Hagoromo diz que já tinha cedido a maior parte do seu chakra e que por conta disso não conseguiria realizar a técnica necessária para trazer o Naruto e os outros da dimensão da Kaguya, pois isso iria requerer uma grande quantidade de chakra que ele no momento não possuía. Isso são palavras do próprio Hagoromo. E o que acontece logo após o Naruto e o Sasuke selarem a Kaguya? Os selos do Sol e da Lua retornam para o Hagoromo, que imediatamente, ao recuperar o seu poder e chakra, diz que iria trazer todo mundo de volta e consegue invocar todos os outros Kages do mundo puro para assim trazer de volta Naruto e os outros da dimensão da Kaguya. Ou seja, de fato, o poder do Hagoromo estava praticamente todo com Naruto e o Sasuke dividido, graças aos selos esses que eles perderam ao selarem a Kaguya, perdendo todo o buff enorme de chakra que receberam do Rikudo, sendo esse então um dos motivos pro nerf do Naruto em Boruto, já que ele estava bufado com o chakra do Hagoromo e esse era um dos motivos para ele ter alcançado aquele nível na guerra. E se você ainda não acredita, uma outra prova de que eles perderam esse chakra do Hagoromo é que antes de perderem os selos, o Sasuke usou o Chidori escuro. Chidori esse que ficou dessa forma justamente por conta do chakra do Rikudo, tanto que assim que o Sasuke usa contra o Madara, ele fala que também tinha o chakra do Rikudo, mostrando então a palma da mão com o selo da lua e logo em seguida ele faz um Chidori escuro, que só ficou dessa cor por conta do chakra do Rikudo. Mas depois que ele perde esse selo na luta final contra o Naruto, seus Chidoris voltam a ficar com a cor habitual, justamente porque ele tinha perdido o selo da lua e o buff de chakra do Hagoromo, assim como o próprio Naruto. E sim, eu tô ligado no último Chidori do Sasuke na batalha contra o Naruto, mas aquele era um Chidori infundido com chamas negras, e não o poder do Rikudo. Então basicamente esse é o segundo poder que o Naruto recebeu além do modo Rikudo, que ele acabou perdendo após o selamento da Kaguya, ficando sem o buff do chakra do Hagoromo por perder o selo. Inclusive tem uma cena no mangá onde após o Naruto salvar o Kakashi e a Sakura, a Kaguya logo pensa no Hagoromo, justamente mostrando o selo do sol na sua palma da mão, nitidamente relacionando isso ao Naruto, e logo depois ela grita que todo o chakra pertencia a ela. Já o último poder é relacionado ao chakra das 9 bijus, o que concedeu ao Naruto alcançar o chakra do sábio dos 6 caminhos, o chakra do Hagoromo ou o chakra do Yubi, tanto faz. E pra galera entender, basicamente existem duas formas de alcançar o chakra do Rikudo Sennin. A primeira seria combinando o chakra de Indra e Ashura, o que resultaria no chakra do Hagoromo, algo que o Madara fez, por exemplo, conseguindo despertar o Rinnegan. Já a segunda é com o chakra de cada uma das 9 bijus. Isso é deixado muito claro no quarto Databook, onde é dito que possuir o poder de todas as bijus era o mesmo que possuir o poder do Rikudo Sennin. Isso também é deixado claro no mangá com os Jinchurikis do Yubi, que também alcançaram o poder do Rikudo Sennin. O Naruto recebeu o chakra de cada uma das bijus durante a guerra, porém ficou faltando a do Shukaku e do Gyuki, 1 e 8 caudas em dado momento. Isso, no entanto, é resolvido posteriormente quando o Obito resolve trair o Madara e consegue tirar parte do chakra do Shukaku e do Gyuki, justamente o chakra das bijus que faltavam pro Naruto naquela ocasião.
transferindo para ele e fazendo o Naruto finalmente possuir parte do chakra de cada uma das 9 bijus. A própria Kurama deixa isso claro, e durante a conversa entre Naruto e o Hagoromo aparecem o Shukaku e o Gyuki, e também o Madara confirma que o Obito tinha conseguido pegar parte do chakra dessas 2 bijus, as bijus que faltavam pro Naruto. Quando o Madara vê o Naruto, ele fala que ele tinha conseguido o Rikudou Senjutsu e o Sasuke o Rinnegan, e que ele, o Madara, possuía ambos os poderes, ficando óbvio que esse poder que o Madara e o Naruto compartilhavam em comum era graças ao chakra das 9 bijus. Madara era um Jinchuriki completo do 10 caudas que necessitou das 9 bijus, e o Naruto possuía um pouco do chakra de cada uma delas, meio que se tornando um pseudo Jinchuriki do Jubi, só para ilustrar aqui, já que ele tinha apenas parte do chakra de cada uma delas, e o Madara era o Jinchuriki completo do 10 caudas. Dessa forma fica confirmado que realmente esse tal de Rikudou Senjutsu que o Madara fala era graças ao chakra das 9 bijus, já que o modo Rikudou não tinha nada a ver com isso e é um modo exclusivo do Naruto que nem o Madara possui, foi um modo dado pelo Hagoromo. O Rinnegan o Naruto não possuía, no caso quem possuía era o Sasuke, que o Madara também disse que possuía e ele realmente tinha, ficando então faltando o Rikudou Senjutsu, que foi graças, como eu falei, ao chakra das 9 bijus. Por isso que o Madara reconheceu imediatamente. E sim, o Naruto só conseguia voar, flutuar daquela forma e usar Gudoudamas por conta do Rikudou Senjutsu. Quando o Kakashi vê o Naruto voando, ele fala que o Madara também conseguia voar graças ao chakra do Rikudou. Ou seja, o Naruto só voava por ter o Rikudou Senjutsu que ele alcançou graças ao chakra de cada uma das 9 bijus. Fora que ele também estava bufado ao máximo com o selo do sol que ele recebeu o poder Yang dos 6 caminhos diretamente do Hagoromo. Então faz muito sentido o Naruto conseguir flutuar, né, conseguir voar, assim como os Jinchurikis do Jubi. Já sobre as Gudoudamas, por que o Naruto nunca mais usou depois da guerra? Bom, no Databook, no quarto Databook, é dito que elas são obtidas quando se consegue o Rikudou Senjutsu. E para quem ficou confuso nessa parte ou sem acreditar, eu vou tentar explicar melhor. O chakra dos 6 caminhos, o chakra do Hagoromo, é basicamente o chakra que ele herdou da sua mãe Kaguya, que ao comer o fruto da árvore divina, adquiriu esse chakra especial que mais tarde, obviamente, o Hagoromo, seu filho, também herdou. E para quem não sabe, o Jubi é basicamente a junção da árvore divina com a Kaguya, e como o Jubi foi dividido em 9 seres pelo Hagoromo, se você consegue o chakra de cada uma delas, você alcança o mesmo chakra do Rikudou Sennin, que é o chakra do Jubi, o chakra da Kaguya, que, como eu acabei de falar, junto da árvore divina era o Jubi. E como foi dito no Databook, possuir o poder de todas as bijus é o mesmo que possuir o poder do Rikudou Sennin, e que esse poder é acompanhado pelas Gudoudamas, ou seja, os Jinchurikis do Jubi têm acesso às Gudoudamas justamente por conta disso, tanto que quando o Obito estabilizou a transformação, ele recebeu bem mais Gudoudamas, deixando claro que isso estava diretamente ligado. E como foi deixado claro no mangá e Databook, que para conseguir as Gudoudamas é preciso ter Rikudou Senjutsu, que é obtido ao alcançar o chakra do Rikudou Sennin, que pode ser alcançado juntando o chakra de cada uma das 9 bijus, que o Naruto também conseguiu. Tanto que, fora o Naruto e os Jinchurikis do Jubi, o outro que conseguiu ter Gudoudamas foi justamente o Hamura, mas isso é porque ele é filho da Kaguya e herdou o seu poderoso chakra. Kaguya é essa que junto da árvore divina forma o Jubi, justificando ele ter conseguido obter as Gudoudamas. Resumindo, o chakra do Rikudou Sennin vem da Kaguya, que é o Jubi da guerra. Esse chakra dela foi herdado pelos seus filhos, por isso que o Hamura também tinha Gudoudamas, assim como o Ashura, que obviamente herdou o chakra do Hagoromo, o seu pai, fazendo com que todos aqueles que despertam as Gudoudamas realmente tenham ligação com esse chakra. E não, o Toneri não tinha Gudoudama, mano. Eu sei que pode parecer surreal isso pra quem sempre acreditou até hoje nessa questão, mas acontece que foi um erro do filme. Na novel, se trata de uma outra habilidade, não é a Gudoudama. Eu vou fazer um vídeo futuramente só sobre isso, mas eu já adianto que o Toneri não tinha Gudoudama. O filme é baseado na história original, que é a novel, e na novel ela descreve uma outra habilidade,
chamada de Chakura no Juzu. Eu não sei falar direito, mas vocês me entenderam. Desculpa aí pela pronúncia. Muita gente pode falar que sim, o Toneri tinha Gudodamas por conta do Tenseigan, mas cara, o Hamura, quando demonstrou o uso das Gudodamas nas páginas do mangá em que ele foi mostrado, ele ainda nem tinha o Tenseigan. Então não, mano, essas técnicas não estão relacionadas. Realmente, o Toneri não possuía essa habilidade. É uma confusão que tem há anos na comunidade. E continuando, foi justamente por ter conseguido o chakra de todas as bijus e conseguido o Rikudo Senjutsu posteriormente que o Naruto conseguiu obter as Gudodamas, assim como tá claro no databook e no mangá. Tanto que na luta final contra o Sasuke, o Uchiha diz que o chakra das 9 bijus no Naruto estavam esgotando. E no final da luta, eles usam todo o chakra restante no ataque final, fazendo com que, ao final da guerra, o Naruto tenha perdido todo o chakra que ele tinha das 9 bijus, a maior parte. Por isso que ele nunca mais fez Gudodamas. O chakra que restou delas era só suficiente para entrar em contato com as bijus. Claro que se elas quisessem dar mais chakra ao Naruto futuramente, ele poderia usar novamente as Gudodamas, já que com o chakra delas ele poderia novamente ter o Rikudo Senjutsu, mas como foi mostrado em Boruto, as bijus não são submissas ao Naruto, apesar de terem gratidão, tanto que nem todas respondem ao seu chamado, só algumas. Fora que também não faz a cara do Naruto ficar pedindo ajuda delas como se quisessem usar e se aproveitar dos seus poderes. Por isso que o Naruto nunca mais voou e usou Gudodamas ou Rasen Shurikens com os chakras e habilidades das bijus, mesmo em situações perigosas. E não, o Naruto não voou nessa cena aqui. Ficou muito claro que isso daí foi só um feito em um efeito do anime e não a capacidade de flutuar que o Naruto mostrou na guerra. Se você perceber, o Naruto nunca mais flutuou como ele flutuou na guerra em Boruto. Ele nunca mais demonstrou essa capacidade que ele demonstrava no arco da guerra. E sim, só pra explicar, teve uma vez que ele usou um Rasen Shuriken de lava, mas mano, essa situação ela é muito confusa, porque o mangá de Boruto nessa época, que era roteirizado pelo Kodashi, que também supervisionava o anime, cometia algumas gafes, como por exemplo, o Mitsuki usando o raio roxo do Kakashi do nada, mesmo sem nunca ter sido mostrado ele aprendendo. Aí quando essa parte chega no anime, isso foi alterado, com ele usando uma outra técnica no lugar. Já nesse Rasen Shuriken de lava do Naruto contra Delta, no anime eles mantiveram a aparência, mas ele não pronunciou o nome, deixando a dúvida se o anime não quis alterar ou ficou no meio termo entre deixar a técnica igual, mas sem fazer o Naruto falar o nome como no mangá. Pode ter acontecido um erro de comunicação entre as duas mídias, apesar do Kodashi supervisionar nessa época o próprio roteirista do mangá. Mas aí, se a gente for meio que levar em consideração que realmente o Naruto ali teve o chakra do som, ele pode ter pedido o chakra pro Son Goku? Sim, até pode, mas é muito estranho ele só ter perdido uma vez, nem sendo mostrado, e nunca mais ele usou novamente o chakra de outras bijus ou até do próprio Quatro Caudas. Claro que pode ter sido um resquício de chakra que sobrou ali no Naruto, porque ele ainda tem o chakra de todas as bijus, apesar de ser insuficiente para ele usar outras habilidades. No caso, como eu falei anteriormente, é só o suficiente para ele se comunicar com elas, mas enfim. A real é que essa foi a única vez que ele usou um Rasen Shuriken com o chakra das bijus, porque obviamente isso só foi possível por conta do som, já que o estilo lava é uma Kekkei Genkai, então a única forma do Naruto usar é por meio do Son Goku, a biju de Quatro Caudas, que é uma das bijus que mais confia no Naruto, então faria sentido sim ele ter mais chakra dela ou recebido mais posteriormente, já que ele tem uma ótima relação com o Son Goku. Mas basicamente, galera, resumindo tudo, é isso. O Naruto perdeu várias habilidades desde a guerra por ter acabado a maior parte do chakra das 9 bijus, como Sasuke afirma na luta final, restando só o suficiente para comunicação, além de ter perdido o buff enorme do chakra do Hagoromo ao perder o selo do sol depois de selar a Kaguya. Dessa forma, a maior parte do nerf do Naruto aconteceu no próprio final do mangá original e não em Boruto. Em compensação, em Boruto, quando adulto, ele recebeu a outra metade da Kurama, ficou muito mais experiente, completo, ele foi mostrado até usando o estilo terra
guerra e manteve o modo Rikudo e seu estado mental divino, até pelo menos antes da Kurama morrer, onde ele usava junto do próprio modo Kurama, mas essa questão aí dele ter usado até a morte da Kurama é papo para um outro vídeo. Além de que no Gaiden, Kurama diz que Naruto e suas habilidades de luta estavam enferrujadas, o que é absolutamente compreensível, pois o Naruto é o Hokage, tendo uma rotina muito mais administrativa, e até essa época do Gaiden ele vivia numa era de paz, ou seja, ele não batalhava há tempos e perdeu todo o seu ritmo de luta, a maior parte, não sendo mais aquele jovem cheio de energia e com muito ritmo de luta. Mais uma vez, ele ainda é muito forte no início de Boruto e muito experiente, mas não tem mais esses poderes que tinha na guerra. Poderia recuperar parte dele se as bijus resolvessem dar mais chakra para ele, mas isso nunca aconteceu. Lembrando que na novel Shikamaru Hiden, que se passa mais ou menos 2 anos após a Quarta Guerra Ninja, é dito que o Naruto ainda possuía parte das outras 8 bijus dentro dele, sendo o pilar humano para o poder do 10 Caudas, dizendo ainda que na guerra o Obito tinha se tornado esse pilar humano pro 10 Caudas e ganhado o chakra que rivalizava com o Sábio dos 6 Caminhos, e que o Naruto também tinha parte das outras bijus dentro dele e por isso também possuía uma fração do poder do Sábio dos 6 Caminhos, ou seja, ele ainda tinha chakra das bijus, mas como foi mostrado mais pra frente, era o suficiente apenas para comunicação e manter o ponto de encontro, e não para recuperar parte dos poderes da guerra. Algo que seria diferente se as bijus quisessem dar mais chakra, mas como vimos isso não aconteceu. Por isso Naruto não usa, por exemplo, as Gudodamas, capacidade de voar como ele voava na guerra, assim como os Jinchurikis do Yubi, e também ele não usa mais aqueles Rasen Shurikens com as habilidades das bijus, ele nunca mais usou isso, mesmo quando foi necessário. Enfim, mano, eu creio que é isso, acho que eu consegui englobar a maior parte das coisas. Se a gente parar pra pensar, o maior nerf que o Naruto realmente recebeu em Boruto foi perder a Kurama, assim como o Sasuke e o Rinnegan. Isso evidentemente foi proposital pro foco ser na nova geração, o que eu acho muito coerente porque o mangá é sobre o Boruto, e o Naruto, até o capítulo 53 mais ou menos, era o único junto do Sasuke que resolvia tudo, os maiores problemas, então até que eles alongaram bastante isso, e convenhamos que conhecendo o Kishimoto, ele vai dar um jeito de trazer a Kurama de alguma forma e o Rinnegan no final. Pode anotar isso. Kishimoto é esse que numa entrevista na Jump Fest de 2017 já tinha comentado que se preocupava muito com a questão dos níveis de poderes e das lutas, então eu acho que fica até bem claro que o próprio autor diminuiu um pouco a dupla Naruto e Sasuke no final do mangá para eles não ficarem naquele nível absurdo e divino de poder. Enfim, mano, se você gostou do vídeo, cara, deixa o like, comente aí a sua opinião ou o seu comentário a respeito desse tema, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Esse vídeo aqui deu mó trabalhão, mano, então pra fazer ele valer a pena, deixa o like aí, comenta, tenta dar uma engajada aí no vídeo, essa ajuda seria muito bem-vinda. E se esse vídeo aqui vocês gostarem, né, se ele der certo, eu posso fazer um outro vídeo nesse mesmo formato, nesse mesmo tipo aqui, mas falando do Sasuke. Lembrando que tudo que eu falei aqui, mano, foi baseado no que foi mostrado no mangá e também no quarto databook, apesar de que o quarto databook ele também comete ali algumas gafes, acabando misturando as coisas, como por exemplo, ele atrelando essa habilidade de voo ao modo Rikudo, que a gente viu que não é literalmente atrelada ao modo Rikudo em si, já que o Naruto nunca mais mostrou essa capacidade de flutuar como os Jinchurikis do Yubi em Boruto, ele não usou mais, mas ainda ele tinha o modo Rikudo, então se fosse atrelado ao modo Rikudo, ele ainda voaria como ele flutuou e voou lá na guerra. Mas apesar disso, a maior parte das informações a gente vê que bate sim com o mangá, como eu comentei ali na questão das Gudodamas e dos seus usuários e a relação deles com o chakra do Rikudo, mas basicamente é isso, galera. Eu vou ficando por aqui pro vídeo não alongar muito, eu conto aí com a ajuda de vocês, deixa o like, comente e também se inscreva no canal. Afinal de contas, por que o Sasuke nunca usou seu Rinnegan de forma completa, usando os outros caminhos, por exemplo? Ou então porque ele deixou de usar algumas habilidades em Boruto que ele usava na guerra? Será que ele realmente foi nerfado? É realmente culpa do roteiro? Bom, esse vídeo é a parte 2, onde eu explico o real nível de poder da dupla Naruto e Sasuke quando adultos em Boruto, explicando quais são exatamente os poderes que eles perderam depois da Quarta Guerra e o motivo de não usarem algumas habilidades
habilidades em Boruto. E continuando aqui, Sasuke recebeu 2 grandes poderes durante o arco da guerra, já na sua parte final, sendo o primeiro o Rinnegan, que é confirmado pelo quarto Databook como sendo algo concedido diretamente pelo próprio Hagoromo, e o segundo foi a metade do chakra do sábio dos 6 caminhos junto do selo da lua, o poder dos 6 caminhos que foi necessário para selar a Kaguya junto do selo do sol do Naruto. Quando a Kaguya renasceu, ela consegue notar uma quantidade absurda de chakra concentrado na palma da mão tanto do Sasuke quanto do Naruto, e graças ao poder do Rikudo, o chakra dele, Sasuke conseguia, por exemplo, utilizar o Chidori escuro, que fica nessa cor justamente por conta da influência desse chakra, tanto que no momento que ele usa esse Chidori, ele diz que iria usar o poder do Rikudo, e aí tem um destaque justamente na sua mão que continha o selo da lua e a concentração de chakra que a Kaguya tinha visto nessa mesma mão, com o Chidori sendo ativado logo em seguida, e a prova que esses poderes realmente representavam praticamente todo o chakra do Hagoromo é confirmado pelo próprio sábio dos 6 caminhos, onde ele diz que não conseguiria executar a técnica necessária para conseguir trazer o time 7 de volta da dimensão da Kaguya, pois isso iria exigir uma grande quantidade de chakra que naquele momento o Hagoromo não possuía, pois de acordo com ele mesmo já tinha cedido. E cedido para quem? Para Naruto e Sasuke. E logo depois que a Kaguya é selada, esses selos imediatamente retornam para as mãos do Hagoromo, que a partir daquele momento começa a executar os preparativos para trazer o time 7 de volta, justamente porque ele tinha recuperado a maior parte do seu chakra que ele tinha emprestado pro Naruto e pro Sasuke, invocando então os outros Kages do mundo puro para ajudá-lo a convocar o time 7 da dimensão da Kaguya. E a prova final que o Sasuke realmente estava bufado com esse poder e que ele perdeu é que depois de perder o selo e o chakra do Hagoromo, Sasuke volta a usar o Chidori com a cor normal, sem ser escuro. Isso porque ele não tinha mais o poder do Rikudo como antes. O Chidori final que ele usa contra o Naruto é um Chidori de Kagutsushi e não um Chidori com o poder do Rikudo. Isso tudo eu já expliquei no meu outro vídeo, mas eu precisei repetir aqui por razões óbvias. Mas já tendo explicado a parte do chakra do Hagoromo que o Sasuke recebeu e acabou perdendo como Naruto, vamos partir para a parte que todo mundo quer saber, que é o Rinnegan. Bom, basicamente até hoje o Sasuke só utilizou 2 caminhos do Rinnegan, sendo o caminho Deva e o caminho Preta. Com o caminho Deva, Sasuke conseguiu utilizar o Shibaku Tensei e até mesmo a atração celestial. Já com o caminho Preto ele conseguia absorver o chakra. O Rinnegan do Sasuke também tinha uma característica especial que o diferenciava de todos os outros, sendo então o fato de que com o Rinnegan ele também podia usar as habilidades do seu Mangekyo Sharingan, inclusive tendo Tomoji no seu Rinnegan, sendo então uma característica única. Apesar disso, a realidade é que muita gente acha erroneamente que o Rinnegan do Sasuke é supremo, como sendo melhor do que os outros, sendo que não, ele não é, pelo menos nunca foi chamado assim. De fato, ele recebeu esse olho do próprio Hagoromo, mas como foi mostrado na obra, a maior diferença do Rinnegan do Sasuke é ter a capacidade de usar as técnicas do Mangekyo. Assim como os outros, ele pode usar pelo menos alguns dos caminhos do Rinnegan, e assim como o do Madara, o seu Rinnegan tem uma habilidade exclusiva, o Amenato de Kara. No caso do Madara, é o Limbo. Em Sasuke Shinden, a novel de 2015, o Rinnegan do Sasuke é descrito como um olho supremo, mas isso não é específico do Sasuke, e sim a forma como a novel descreveu esse poder, lembrando que as novels têm uma forma de linguagem muito específica, sendo bem mais exagerada para dar ênfase em algumas situações, tanto que no próprio terceiro Databook, o Rinnegan do Nagato já era descrito como um olho supremo. Então, em resumo, o Rinnegan é chamado de Olho Supremo por ser o principal dos 3 grandes doujutsus, sendo destacado isso no próprio Databook. E o Rinnegan do Sasuke não seria supremo no sentido de ser melhor que os outros, mas de fato o Rinnegan dele era especial, mas não por ser melhor, e sim porque tinha esse recurso a mais que o permitia usar as habilidades do Mangekyo Sharingan por cima dele. Mas então por que o Sasuke nunca mais usou outras técnicas do Rinnegan, e por que ele parece limitado quando o assunto é esse doujutsu, sempre usando na maioria das vezes o Amenato de Kara? E antes de partir para essa resposta, a gente precisa destacar uma coisa bem importante. De fato, no mangá é deixado claro que quem possui o Rinnegan pode usar todos os caminhos, ou seja, teoricamente todos eles teriam acesso a todos os caminhos, apesar de que alguns fãs teorizam que nem todos possuem.
mas não é o que parece. Realmente fica subentendido que qualquer um que possua um Rinnegan possa usar qualquer caminho. Só que alguns não usam por conta de alguns fatores externos, como o caso do Sasuke, que eu vou explicar daqui a pouco, e outros não usam simplesmente porque não quer. Um bom exemplo é o caso do Madara. O olho dele ficou por muito tempo com o Nagato, sendo que o olho não era do Nagato e sim do Madara, e mesmo assim o Nagato usou todos os caminhos do Rinnegan, sendo que quando o Madara recuperou o Rinnegan, a gente nunca viu o Madara usando muitos dos caminhos do Rinnegan, sendo que esse olho dele, originalmente, quando estava com outro dono, com um dono que não era o original, usou esses caminhos, mostrou a capacidade de usar, e a gente sabe que quando o Rinnegan tá no dono original, ambos os olhos, ele é muito mais poderoso, o verdadeiro poder dele é realmente despertado, e o Obito afirma isso no mangá. Então sim, teoricamente, o Madara poderia usar todos os caminhos do Rinnegan que ele quisesse, só que ele nunca quis usar. Então esse é um ponto bem importante, porque estamos falando do Madara, o cara que conseguiu simplesmente sair do controle do Edo Tensei e que conseguiu despertar o Rinnegan após anos antes da sua morte. O próprio Madara mostra muito conhecimento do Rinnegan quando ele está conversando com o Obito, e já tinha sido estabelecido que em algum momento o Madara seria revivido graças ao Rin Tensei, ou seja, não é como se o Madara não conhecesse o Rinnegan. No fim, cada usuário escolhe como vai utilizar o Rinnegan, ou então acaba não usando algumas capacidades simplesmente por conta de fatores externos. O próprio Momoshiki não usou todos os caminhos do Rinnegan, a gente já viu ele usando o caminho Deva, o caminho Preta, o caminho exterior. Na novel do filme ele também usa o caminho humano, então a gente viu que nem Momoshiki, que é um Otsutsuki e possuía o Rinnegan, usou todos os caminhos, vai de cada usuário. Mas no caso específico do Sasuke, por que ele não usa os outros caminhos? Bom, a resposta é extremamente simples e direta, sendo explicado pelo próprio Sasuke em diversas ocasiões, e a maior parte dos fãs simplesmente deixou passar, e seria então o chakra. Sim, eu sei, pode parecer que é mentira ou um exagero ou decepcionante, mas não é, e eu vou mostrar. No Gaiden, que foi escrito e desenhado pelo criador de Naruto, Kishimoto, o Sasuke revela sobre as limitações dos seus poderes oculares, e lá ele diz que as investigações constantes nas dimensões da Kaguya consumia muito do seu próprio chakra, e isso afetava diretamente os seus poderes oculares, tanto que os Tomoe do seu Rinnegan sumiam, ficando apenas um Rinnegan da mesma aparência dos demais, e o Mangekyo do Sasuke também regredia, voltando a um Sharingan padrão de 3 Tomoe. O Sasuke sequer podia usar um simples Susanoo nesse estado, tanto que nessa situação onde ele explica sobre os seus olhos e diz que os seus poderes oculares finalmente voltaram, a gente vê o Sharingan evoluindo para o Mangekyo e o Rinnegan recuperando os Tomoe novamente, com aí sim o Susanoo do Sasuke sendo ativado, apenas quando seus poderes oculares retornaram, tanto que pouco tempo antes, na luta dele contra o Shin, ele nem usa o Susanoo e o seu Rinnegan tá sem Tomoe, mostrando que os seus poderes oculares ainda estavam enfraquecidos. Tem até um momento onde a Sarada é atacada e ele a protege com o próprio corpo, sendo que em condições normais ele poderia simplesmente usar o Susanoo, pelo menos uma parte dele para protegê-la, e nessa mesma luta, a Sarada se impressiona com o poder do Sasuke, o seu pai, e o próprio Naruto diz que ele era capaz de muito mais do que aquilo, deixando claro que o Sasuke não estava no seu máximo ali. Dessa forma, se o Sasuke usa muito chakra, os seus poderes oculares enfraquecem, o impossibilitando de usar até Susanoo, que nesse nível do Sasuke é algo padrão para ele. A única habilidade mais avançada que o Sasuke usa nessa luta é o Minato de Kara, que é uma técnica que o Sasuke consegue utilizar com uma frequência até bem grande, e mesmo com o Rinnegan enfraquecido sem os Tomoe como ele usou na luta contra o Shin, isso fica bem óbvio. Fora que essa luta foi poucos momentos antes dele recuperar os poderes oculares, ou seja, ele já devia estar recuperando aos poucos seus poderes e chakra. No anime de Boruto eles dão ainda mais destaque para isso, mostrando o Sasuke extremamente exausto após abrir um portal de espaço-tempo, com seus 2 olhos regredindo e esgotando completamente, mostrando que abrir esses portais, como o próprio Sasuke admitiu ao investigar as dimensões da Kaguya, consome muito, mas muito chakra dele, o que explicaria o Sasuke nunca abusar nas lutas. E calma, que não para por aí, ainda tem mais provas. O Sasuke de Boruto, adulto, é um personagem que está em busca dos vestígios da Kaguya há anos, constantemente usando esses portais de espaço-tempo para investigar, com medo de uma ameaça maior chegar um dia. Ele inclusive revela isso pro Naruto e pros outros Kages, ou seja, ele tá sempre gastando uma quantidade de chakra absurda, e isso o afeta nas lutas. E não sou eu que tô falando isso, mas o próprio Sasuke, que confirma que esses portais gastam muito chakra, e podemos pegar exemplos nas próprias lutas dele em Boruto. Quando ele luta contra o Kinshiki na dimensão de gelo da Kaguya, ele chegou lá, obviamente, com um portal de espaço-tempo. Já no final, antes dele fugir, o Sasuke quase cai no chão de fraqueza,
certeza, já que ele estava ficando sem chakra. É nítido ele balançando de cansaço e ele mesmo admite que se aquela luta se arrastasse, ele estaria em desvantagem, mas não é só porque tinham 2 oponentes, e sim porque ele já tinha gasto muito chakra só para chegar ali naquela dimensão, e se gastasse o pouco que restou em combate, não poderia fugir e voltar para casa. Porém o Sasuke imediatamente recua abrindo um outro portal. Ou seja, além do Sasuke ser um cara que na sua fase adulta constantemente está com pouco chakra por conta das suas viagens interdimensionais, como confirmado por ele, o Sasuke também pensa bastante na quantidade de chakra que ele vai gastar durante as lutas. Você duvida? Bom, então vamos para mais uma prova. Na luta contra o Jigen, o próprio Sasuke admite que precisava parar de desperdiçar chakra, pois senão ele não conseguiria abrir um novo portal de espaço-tempo para voltar para casa, mesmo ele estando numa situação onde já estava praticamente derrotado pelo Jigen, deixando claro para qualquer um que o Sasuke jamais vai gastar chakra à toa com habilidades do Rinnegan, por exemplo, a rodo, nessas lutas contra inimigos desse nível, pois além dele naturalmente nessa fase já não ter muito chakra normalmente, por conta das viagens, ele ainda sempre precisa guardar um pouco para voltar para casa, fora que ele diz que precisava parar de desperdiçar chakra logo depois de usar um simples Amaterasu. Isso já o preocupou. Imagina uma técnica do Rinnegan que gasta bem mais chakra. Mesmo assim se engana quem acha que ele não passa do ponto às vezes e não usa poderes do Rinnegan. Na luta contra o Momoshiki ele usa um Shibaku Tensei, uma técnica que exige uma grande quantidade de chakra, mas ele não abusa disso, pois se ele se esgotasse, não conseguiriam voltar para Konoha e sair daquela dimensão. Isso porque ele já tinha aberto um portal para essa dimensão só para resgatar o Naruto, levando todos os Kages mais o próprio Boruto. Sendo que o próprio Sasuke disse que tinha um limite de pessoas que ele podia levar nos portais, ou seja, ele gastou mais chakra do que o normal só para ir até a dimensão do Momoshiki, e ainda assim usou Shibaku Tensei e Susanoo. Se ele passasse mais do ponto, seus poderes oculares iriam enfraquecer como no Gaiden e eles ficariam presos naquela dimensão, não podendo nem fugir se necessário. Lembrando que na luta contra o Jigen, além do Sasuke estar poupando chakra para retornar para casa, como o próprio Sasuke admitiu, ele já tinha aberto um portal de espaço-tempo pouco tempo antes para chegar ali, então já não estava com tanto chakra sobrando. Se você pegar todas as grandes lutas dele em Boruto, contra Momoshiki, Jigen e Ishiki, ele sempre usa pelo menos um portal antes das lutas e na maioria delas mais um para voltar. Para vocês terem uma noção, na luta contra o Ishiki ele nem usa o Susanoo, mano, que é uma técnica padrão base pro Sasuke nesse nível, considerando que na luta anterior o Ishiki, ainda quando parasitava o Jigen, destruiu facilmente o Susanoo. Esse pode ter sido o motivo pro Sasuke não ter usado essa técnica. Ou seja, mais uma vez o Sasuke simplesmente poupando chakra com coisas que ele sabe que não vai funcionar, ou que tem poucas chances. E isso com o Susanoo, uma técnica que ele domina totalmente. Mas também existe outro fator que foi estabelecido em Naruto, onde o Obito diz que o verdadeiro poder do Rinnegan só é despertado quando se tem os 2 olhos no seu dono original, tanto que com o Rinnegan Madara usava um limbo e com os 2 passou a usar 4 sombras, então nada garante que o Sasuke não poderia usar bem mais do seu potencial do seu olho se não tivesse 2 Rinnegans, e essa lógica sempre foi aplicada desde o Mangekyo Sharingan, onde era necessário 2 olhos para despertar o Susanoo, por isso que o Obito nunca despertou. Uma vez despertado, o Susanoo poderia ser usado até sem olhos, como foi o caso do Madara, ou quase cego, como foi o caso do Itachi, sendo que eles já tinham despertado o Susanoo antes. No OVA 2 Uchihas, lançados para o jogo Naruto Storm Revolution, vimos o Shisui usar o Susanoo com apenas um olho, mas existem 2 fatores aqui. O primeiro é que o Shisui poderia ter despertado esse Susanoo bem antes, até porque ele despertou o Mangekyo Sharingan bem novo. E o segundo é que, querendo ou não, é um OVA, não tem no mangá, que nessas horas tem que ser priorizado por ser a obra original, mas mesmo assim, com certeza o Shisui já tinha despertado antes, então a regra continua, podendo se aplicar ao Sasuke. Fora que o próprio Sasuke pode ter escolhido não usar certas técnicas por simplesmente não combinar com o seu estilo de luta, então de nada adiantaria ele gastar uma quantidade enorme de chakra que ele não tem para usar, por exemplo, o caminho Asura. Não vejo combinando muito com ele, nem o próprio Madara usou todos os caminhos do Rinnegan, então isso não é algo de outro mundo. A real é que cada usuário, mesmo que possa usar todos os caminhos, escolhem como usar o Rinnegan e adaptá-lo da melhor forma ao seu próprio estilo de luta e características, porque de fato é confirmado no mangá que quem possui Rinnegan tem acesso aos 6 caminhos, apesar de algumas pessoas, como eu falei antes, teorizarem que cada Rinnegan tem um caminho, mas eu duvido muito, simplesmente porque não faz sentido, como foi o caso do Rinnegan do Nagato e do Madara que eu comentei anteriormente. E no caso, por exemplo, do Nagato não poder usar o limbo, é bem óbvio, ele não era o dono original e essa era uma habilidade exclusiva do Madara com o Rinnegan.
Então a resposta mais coerente é realmente a escolha do personagem, e como vimos no caso do Sasuke, é chakra. Mesmo assim ele ainda usa alguns caminhos como o Deva, mesmo em Boruto, além também de ter o asterisco de que o verdadeiro poder do olho só seria despertado com 2 olhos, então essa é uma regra que pode ser levada em consideração. Então, para resumir, é por isso que o Sasuke em Boruto não usa 9 Shibakus Tenseis de uma vez, ou aquele genjutsu absurdo que ele usou na guerra. Ele já não tem tanto chakra e quando usa algum caminho é apenas um Shibaku Tensei e pronto. Fora que os inimigos estão cada vez mais fortes, e no caso do Shibaku Tensei que ele usou no Momoshiki, ele acabou gastando chakra à toa porque o Momo saiu de lá facilmente. A flecha de Indra ele também nunca mais usou, pois ele precisou do chakra das 9 bijus como combustível, usando Susanoo como recipiente desse chakra que ele pegou das bijus. De forma resumida, Sasuke ainda mantém o Rinnegan em Boruto pelo menos até o capítulo 53, podendo usar pelo menos até essa parte o Susanoo perfeito, o Minato de Kara, a habilidade especial do seu Rinnegan, que os Otsutsukis odeiam, alguns caminhos do Rinnegan como o caminho Deva, a manipulação das forças de atração e repulsão, onde ele pode usar o Shibaku Tensei, por exemplo, caminho Preta, portais de espaço-tempo, além de todas as habilidades do seu próprio Mangekyo Sharingan e uma experiência de combate enorme que veio com a idade, sendo esse o Sasuke de Boruto, pelo menos no início. A real é que tem muita coisa do Rinnegan que nunca foi explorado, isso com qualquer personagem. É dito, por exemplo, que com o Rinnegan você pode usar e aprender qualquer técnica, qualquer jutsu, mas pouco vemos isso sendo explorado completamente. Com o Rinnegan você pode dominar todos os elementos e o Sasuke os domina, inclusive usando o estilo gelo nas novels de 2 maneiras, onde ele diz que juntou o estilo vento com o água, criando um estilo gelo bem inferior ao original, com o Kekkei, de acordo com ele, ou seja, era uma imitação, não era uma Kekkei, e a outra maneira foi solidificando o chakra estilo água, ao reduzir o nível de agitação das moléculas, criando então gelo. E apesar de nunca ter sido confirmada a influência do Rinnegan aqui, eu acredito fortemente, e é uma opinião minha, que o Sasuke só conseguiu fazer isso graças à capacidade do Rinnegan de proporcionar ao usuário o aprendizado e o uso de qualquer técnica, assim como o seu funcionamento, como ele funciona. Fora que graças ao Dojutsu, Sasuke domina todos os elementos básicos, então também pode ter contribuído, mas é só uma teoria minha. Mas então galera, basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, isso ajuda muito. Esse vídeo aqui deu um trabalhão pra fazer, não só esse, mas o primeiro vídeo sobre o Naruto, então deixa o like e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito, é a maior recompensa que vocês podem dar, e aí eu vou saber que vocês estão gostando e posso continuar fazendo esse tipo de vídeo. Óbvio que vocês podem deixar sugestões aí de vídeos e temas também que vocês querem ver aqui no canal nesse formato, explicando alguma coisa da obra ou então alguma outra sugestão, algum outro tema, podem deixar aí nos comentários que eu vou ver. Não se esqueçam de assistir a primeira parte desse vídeo aqui, que seria um vídeo só, mas aí eu resolvi dividir em 2, ficaria melhor. Então assista o vídeo sobre o Naruto, vou deixar aqui nos cards agora e também vou deixar aí na descrição do vídeo. É isso, até uma próxima, falou!